Bom, quero primeiro cumprimentar a nossa palestrante Margarida, a nossa querida, amada amiga, vereadora, pastora Sandra, primeiramente pela coragem, né, dessas duas mulheres estarem aqui contando das suas experiências, porque esses testemunhos eles fortalecem, né, aquelas pessoas que eventualmente ainda não conseguiram, né, enfrentar a sua própria realidade. Porque o que a gente percebe nessa seara é que as pessoas se iludem muitas vezes, as pessoas se enganam. É muito intrigante isso, a pessoa vítima e a pessoa que convive com a vítima. Porque não é fácil ter coragem para denunciar, ter coragem de assumir, muitas vezes, o próprio erro, a própria omissão, né? Às vezes, a pessoa tem dificuldade de assumir a própria omissão. Então, eu cumprimento essas duas mulheres pela coragem. Né? Acho que cumprimento também o doutor Celso pela iniciativa, pela organização, a querida Rose, que na verdade, me contou que a professora Margarida existe, né? E obrigada por estar aqui conosco. Eu acompanho esse tema há muito tempo, né? Não como alguém que está na política, mas como professora de direito penal, porque é um tema que a gente estuda. Pelas coisas que eu li, eu queria saber se também da experiência da senhora, e se é vereadora também que se dedica a essa pauta, né, pela própria vivência. É comum que a criança vítima faça desenhos muito escuros, assim, desenhos assim muito dark, no sentido desenhos fechados, desenhos preto e branco sempre, desenhos não coloridos, né? Porque eu sei que tem crianças que desenham o ato, né? Desenham pênis, desenham crianças pequenininhas, mas é comum da experiência que sejam desenhos sem cor, desenhos tristes. Um outro ponto que eu queria ouvi-las, né, ouvir a senhora e ouvir a minha colega também, eu apresentei 2 projetos, um na Assembleia Legislativa e o outro aqui. Esse, na Assembleia Legislativa, ele gerou muita controvérsia, porque eu recebi reclamações de mães, primeiramente de Araçatuba, depois de São Caetano, porque nas creches eles estavam empregando homens para os cuidados mais íntimos com as crianças. Com isso, eu não estou dizendo que todo homem seja estuprador. Né, na minha vida, com a graça de Deus, só passaram homens que me trataram com amor, meu falecido pai. Então, assim, não é isso. Mas a gente que estuda o abuso sexual sabe que, apesar de haver mulheres abusadoras, a maior parte de homens. Então, eu apresentei um projeto para proibir nas creches, nas escolas infantis, homens de tratarem dessa parte mais íntima. Troca de fralda, banho. Não é que eles estariam proibidos de trabalhar nas creches ou nas escolinhas, mas em outras atividades, né? E o projeto ficou parado porque, vamos dizer assim, não tive apoio nem da esquerda nem da direita. Um lado por entender que era uma pauta conservadora, o outro lado, porque eu estaria demonizando os homens. Então, eu queria ouvir, porque o projeto, para mim, faz muito sentido, né? E eu queria ouvir a esse respeito. Pode criticar, não é? Não quero que seja elogiada, não. E apresentei um outro projeto aqui nesta casa, prevendo que toda mulher que vai para o sistema de saúde e faz um aborto decorrente de um estupro, tá? Porque na nossa legislação existem algumas hipóteses em que o aborto é permitido. Uma delas é a gravidez decorrente de estupro. Só que hoje a mulher procura o sistema de saúde porque foi estuprada, faz o aborto e ninguém investiga aquele estupro. E me preocupa muito, principalmente quando a gente tem criança e adolescente. Porque, como a senhora bem destacou, e o testemunho da pastora corrobora, muitas vezes a violência acontece no ambiente íntimo. Então, essa menina ela é estuprada, ela engravida, ela vai para o hospital, ela faz o aborto, o estupro não é investigado e ela é devolvida para o mesmo ambiente onde ela foi violada. Fica muito cômodo para o violador, para o estuprador. Então, eu também gostaria de ouvir a senhora, também a vereadora e as pessoas, sobre essa iniciativa, né?
E um último ponto, professora, na verdade, mais dois, rapidamente. Aqui tem acontecido muito o seguinte: a mãe que toma coragem, denuncia o abuso ou o possível abuso, e não consegue provas para o abusador ser condenado, e no direito penal, na dúvida, absolve mesmo, é assim que é, mas estão, de maneira muito automática, determinando tirar essa criança dessa mãe. E são discussões diferentes. Você não ter prova para condenar e prender alguém é uma coisa. Essa situação implicar tirar essa criança dessa mãe, ou, pior, dar a guarda para o possível abusador, é absolutamente desmerecer a criança como prioridade. Eu queria saber se isso está acontecendo em Portugal, se esse debate está sendo feito lá. E também ouvi a senhora, porque em 2009 toda a legislação penal brasileira foi alterada para igualar as diversas formas de abuso. Então, se um adulto passa a mão, né, na vulva, como a senhora bem disse, de uma menina, ou passa o próprio pênis numa menina ou num menino, isso é estupro, aqui pela legislação agora. Se tem uma conjunção carnal, que é a introdução, para quem acompanha, de pênis na vagina, ou no ânus, ou na boca, é estupro. Né? Então, assim, agora equiparou o abuso mais... Eu não estou desmerecendo, todo abuso é grave, mas houve uma equiparação legislativa. E a minha percepção é que isso trouxe menos proteção. No início queriam proteger mais, mas o que me parece é o seguinte: às vezes o juiz fica com pena de dar a pena tão alta quando não tem violação. Ou casos mesmo de injustiça, de um mal-entendido, uma prisão indevida. Então, eu queria, se possível, eu sei que são muitos pontos, mas ouvir a senhora sobre esses pontos, né? Porque são pontos que afligem muito quem está estudando essa matéria aqui no Brasil.